de 2019. Nós atualmente temos 18 membros efetivos e fizemos um escalonamento temporal, em que 20 membros seriam nomeados logo a princípio, né? 20 cadeiras foram estabelecidas logo no princípio da criação da academia, mas escalonamos 5 cadeiras até a cadeira de 20 a 25, após 5 anos de existência da academia, o que acabou de acontecer agora no dia 18 de junho. E mais 5 membros para chegar até 30 membros no total, após completados 10 anos da academia. Essa academia ela tem uma singularidade, porque ela é composta atualmente por esses 18 membros, mas desses 18, 2/3 são idosos, ou seja, seguem o padrão do Sabino, passaram dos 60 anos. Ele não gosta que se diga isso, mas é a realidade, né? E tem uma outra característica também. 90% dos membros da academia não moram em Anadia. Só 2 membros dos 18 residem em Anadia. Aí isso me faz lembrar uma situação um tanto curiosa, eu diria. Porque há algum tempo chegou ao meu conhecimento um áudio em que havia uma conversa entre 2 anadienses. Essas anadienses eram a Rita Messias e a Neuza Freire. E aí se discutia que seria interessante resgatar o passado de Anadia. E um desses resgates passava por restaurar um padrão de uma composição antiga da Praça Doutor Campeiro de Almeida. E em meio a essa conversa, não lembro exatamente todos os detalhes, mas mais ou menos era assim, a Neuza, né, fez uma ponderação dizendo: minha gente, vocês vêm aqui para a festa da padroeira e depois vocês voltam para cá, para suas casas. E a cidade, ela tem, né, dificuldades para estabelecer comportamentos, divertimentos para aqueles que efetivamente residem aqui na cidade. Então, fora esses períodos festivos, o São João, a festa da padroeira, normalmente a gente não tem praia, a gente não tem shopping, tem várias, né, possibilidades que poderiam acontecer, mas que realmente não fazem parte da vida cotidiana. E aí a Rita Messias, ela fala que, olha, mas a minha família era grande, meu pai naquela época, acho que década de 60, começo de 70, ele trouxe toda a família para aqui, para Maceió, para que a gente pudesse estudar, a gente pudesse trabalhar, e efetivamente foi uma família que, né, obteve sucesso. Todos eles começaram a trabalhar, estudar e trabalhar, e certamente se deram muito bem. Essa conversa, ela me despertou uma curiosidade muito grande, né? Porque de repente estavam ali 2 anadienses com padrões de comportamento diferentes. Um habitante da cidade dizendo determinadas coisas, que tinha o seu apego à cidade, mas tinha coisas que ela sentia falta na cidade. E por outra que também tem ligação muito forte com a cidade, porque está vindo constantemente para aqui, somente festa da padroeira, mas que como se estivesse dando justificativa do porquê toda a sua família, os irmãos, os pais, em determinado momento procuraram, né, alternativas fora da cidade. Nessa época eu estava criando ou produzindo um livro que depois foi publicado com o nome de Passionais. Nessa construção de alguns contos, eu estava burilando a ideia de escrever um conto em que um anadiense, ele teria saído da cidade e muitos anos depois ele voltaria para a cidade com a mentalidade modificada e tentando recuperar, né, mentalmente o passado que ele abandonara, né, por motivos diversos. Inclusive, seria um motivo, no meio teria uma tragédia. E esse diálogo, esse áudio, ele fez com que a primeira parte do conto ele despertasse a partir desse diálogo. Por quê? Porque o conto ele trabalha 3 aspectos, como 3 tipos de anadiense. Segundo o conto, existe um tipo de anadiense que é aquele que nasce naturalmente em Anadia, por isso é anadiense, e ele por algum motivo ele sai da cidade, vai morar fora
e ele nunca mais volta para Anadia. Ele nem volta nem dá notícia. E é como se ele tivesse perdido qualquer vínculo, né, afetivo, apego pessoal, físico, com a cidade em que ele nasceu. Do mesmo modo, existe um segundo tipo de anadiense, que é aquele anadiense que também sai, ele vai estudar e vai trabalhar fora, mas ele mantém o forte afeto com a cidade de sua origem, com a cidade do seu nascimento. E ele, frequentemente, ele retorna à cidade. Ele retorna principalmente, né, na festa da padroeira, que é um evento religioso, não apenas religioso, mas um evento cultural mais significativo que essa cidade possui. Porque qualquer anadiense que mantém o afeto aceso, ele consegue, em algum momento, voltar para essa cidade, e principalmente durante a festa da padroeira. Porque ele sabe que durante esse evento extraordinário, que nós conseguimos manter aqui, com muita propriedade, é aquele que ele pode encontrar efetivamente, né, pessoas não apenas, né, da época em que ele vivia normalmente por aqui, como outras pessoas que também, como ele, saíram da cidade, mas que aproveitam esse período para voltar para a sua cidade natal. E existe um terceiro tipo de anadiense, que é aquele anadiense que nasce na cidade, ele aqui estuda, ele aqui trabalha, ele aqui vive toda a sua vida, e aqui ele morre e é enterrado no cemitério Nossa Senhora da Piedade. Então, esse conto, ele trabalha essas três possibilidades do princípio do conto, né? Que é o conto, deixa eu ver se eu me lembro o nome, Se o Meu Município Falasse, que está no livro Passionais. A Academia Anadiense, ela tem significativamente dois desses tipos que estão trabalhados nesse conto, que é o tipo aquele que nasce e vive na cidade, e efetivamente, mas essa quantidade ela ainda é muito pouca, porque nós só temos dois desse tipo, e temos os demais tipos, os demais acadêmicos, que são do segundo tipo. Eles nasceram na cidade e vivem fora da cidade, porque eles saíram para trabalhar, para estudar, e fizeram toda uma vida fora da cidade. Eu sou um desse tipo. Nasci aqui, fui estudar fora, fui trabalhar fora e fiquei fora. Em alguns períodos até voltei, trabalhei aqui também, mas já fazia mais de 30 anos que eu estava afastado da cidade. Vinha ocasionalmente na festa da padroeira, naturalmente. E quando surgiu a ideia de se criar essa academia, né, a Bélia Magalhães aqui presente foi quem idealizou a Academia Anadiense de Letras, e aí chamou a Bernadette Claudino, e numa discussão na casa da Bernadette, né, junto com o Dimas, que atualmente é vereador, eles trabalharam e começaram a convidar pessoas anadienses que gostavam de cultura, trabalhavam com cultura para criar a Academia Anadiense de Letras. Eu confesso que no primeiro momento em que o Dimas me chamou, eu achei uma ideia um tanto quanto extravagante. Eu disse, vai criar uma academia de letras em Anadia, mas logo em seguida eu disse, bem, se eu não puder contribuir, eu também não vou atrapalhar. E agora estou aqui, inclusive, assumindo, né, essa função de presidente. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade, porque toda essa história? É porque, nesse papel de presidente, eu sinto efetivamente a necessidade de que os anadienses, que são de um dos tipos, aquele tipo que nasce e vive na cidade, ele também venha fazer parte da academia. Então a gente precisa fazer com que a academia ela se integre cada vez mais à comunidade anadiense. E como é que ela pode fazer isso? Não apenas trazendo os seus filhos que daqui saíram para estudar e trabalhar e ficaram vivendo fora, como fizeram comigo, né? De alguma forma também com o Sabino, com a Marta, com a Ana Porto, com a Ana Márcia, com várias pessoas que fazem parte da academia. Mas também fazendo com que aqueles filhos que têm o apego profundo, né? Não apenas o afeto, que é aquilo que faz com que aqueles que saíram retornem à sua cidade sempre. Mas aqueles que têm o apego físico, que nunca se afastaram da sua cidade, eles também comecem a fazer parte da academia. Então, esse movimento, né,
essas medalhas que estão sendo entregues agora, essa frequência que eu estou vendo aqui, não é? E que é muito gratificante para quem faz parte da academia, essa integração que a gente está procurando fazer, que repercuta na mente e nos corações daqueles que também trabalham artisticamente, porque a Academia de Letras, ela não é só uma academia de letras, a gente fez questão de que ela passasse a ser uma academia de letras e artes, e é por isso que ela se chama Academia Anadiense de Letras e Artes. Porque não é apenas aqueles que escrevem, mas aqueles que transitam por qualquer atividade artística, seja ela música, seja ela pintura, seja ela interpretação, seja ela o canto, seja ela a cultura popular. Então, vocês que vivem aqui em Anadia, divulguem isso. Digam, olha, o presidente Ronaldo Carlos, que foi um dos tipos que saíram e volta constantemente para Anadia e faz questão de que isso continue até o fim da sua vida, ele está dizendo, minha gente, nós que vivemos aqui em Anadia, precisamos também fazer parte da Academia Anadiense de Letras e Artes, compondo, tornando-se acadêmico, para que ela frutifique e traga efetivamente, não é, a cultura, o dinamismo para a nossa cidade. Muito obrigado.